Olá! Quando nós analisamos o símbolo de Marte, nós encontramos um círculo com uma seta. O círculo é a representação do espírito, do sagrado, e a seta pode ser vista como a representação da nossa vontade, da nossa espada. Então, o símbolo de Marte vai representar a manifestação da nossa vontade junto e conectada ao espírito, que nos levará à vontade do sagrado. E isso nos lembra mais uma vez que nós devemos honrar os nossos passos, a nossa vontade, a nossa ação, a nossa manifestação, porque isso é o mesmo que dizer que estaremos honrando ao sagrado. Quando nós analisamos Marte, mais uma vez falando, é necessário observá-lo também como Deus da sexualidade. A nossa sexualidade é a nossa bússola animal. Ela nos guiará na direção que nós devemos seguir. Naturalmente, durante o caminho nós iremos afinando essa vontade, mudando de direção de vez em quando, mas ainda assim nós precisamos reconhecer que a manifestação da nossa vontade, da nossa sexualidade, não é uma escolha nossa. Tente se relacionar com uma pessoa que não desperta a sua sexualidade, por exemplo, uma pessoa do qual você não sente atração. Você estará no caminho de uma vida um tanto infeliz. Claro que nem tudo se baseia em relacionamentos, mas o ser humano tem um impulso natural para se relacionar, principalmente sexualmente. Esse é o nosso impulso animal, esse é o nosso impulso instintivo. Então, quando nós observamos o zodíaco por completo, nós encontramos Marte sendo o primeiro deus a aparecer. Marte, sendo símbolo do guerreiro, do defensor da vontade do espírito manifesta na nossa carne, nos lembra da necessidade de honrarmos a vontade que nos foi entregue. A nossa vontade não é escolhida. Como já foi dito, um dos motivos de guerra é o motivo sexual. Uma pessoa que se incomoda e se sente ofendida com como a outra e com quem a outra se relaciona. Se nós formos viver apenas numa adaptação à sociedade, à família, nós viveremos em desonra à nossa vida. Dentre todos os deuses, Marte, principalmente na sua visão grega, conhecido como Ares, não era muito gostado. Os gregos não gostavam muito de Marte devido à sua energia bélica, devido à sua energia voltada para a guerra. Eles eram muito mais filósofos e pensadores. Porém, em Roma, Marte era adorado. Ele era um dos deuses mais adorados de todos, junto a Júpiter, porque Roma era voltada para a abertura e a conquista de territórios. Quando nós traduzimos isso para a nossa vida pessoal, nós encontraremos pessoas que terão mais vontade de defender o seu próprio território, de defender a sua própria vontade. Alguns não necessariamente terão esse grande desafio na vida, mas estamos falando agora de Marte. Às vezes o desafio de algum está mais voltado para os relacionamentos, está mais voltado para as questões familiares, maternas, paternas, para os filhos, para os irmãos. Então, quando nós analisamos cada mapa astral, nós conseguiremos ver os maiores desafios e as facilidades de cada pessoa. Nem sempre o deus da guerra será a maior prioridade, porém, ainda assim, ele vem primeiro. Quando nós falamos de Marte, nós estamos falando da polaridade Yang, do princípio masculino. Geralmente as mulheres vivenciam o aspecto Yin, o aspecto feminino, buscando inicialmente o aspecto Yang, o aspecto masculino, fora delas, em outro homem. Porém, à medida que nós vamos estudando e desenvolvendo a astrologia dentro de nós, vai ficando cada vez mais claro que nós precisamos desenvolver todas as funções, todos os deuses. Então é muito comum uma mulher buscar fora de si um homem que seja o representante do seu Marte. E esse será um dos maiores motivos de conflito dentro dos relacionamentos. Uma mulher, por exemplo, que tem um Marte no signo de Câncer, será uma mulher que terá uma preferência por homens mais voltados para a defesa da família, por exemplo. Temas relacionados ao signo de Câncer. Então, quando ela se vincula a esse homem e ela descobre que esse homem, na verdade, é um homem voltado mais para a conquista profissional, isso pode levá-la a uma certa decepção dentro do relacionamento. E isso nos leva e nos lembra da necessidade de que essa mulher de Marte em Câncer, por exemplo,
deve desenvolver Marte em Câncer, ela por ela mesma. Então ela precisa se tornar a guerreira que defende a família, que defende os temas do signo de Câncer. Caso contrário, se ela esperar esse guerreiro fora dela, ela naturalmente passará por decepções. O objetivo é que desenvolvamos todos os deuses. Então é muito comum a mulher se identificar mais com a Lua e com Vênus e buscar fora de si Marte e Sol. Então ela vai buscar uma comunhão que deve acontecer dentro dela, para ela, com ela mesma. Ela com o sagrado, ela com a sua própria alma, ela com o espírito. Mas, enquanto isso não acontece, naturalmente os relacionamentos serão atraídos para a vida de todos nós, não apenas das mulheres. No caso de Marte, a grande maioria vai buscar o conquistador, vai buscar aquele homem que vai atrás da defesa dos quereres dela, sendo que, na verdade, ela precisa se tornar essa guerreira. Imagine uma cena onde existe uma mulher guerreira. Essa mulher, ela tem uma espada e um escudo, e ela começa a se relacionar com um homem. Essa mulher, ela tem como princípio buscar tudo que ela sente vontade. Sempre que a sua vontade se manifestar, ela mesma vai atrás. Então ela resolve se relacionar com um homem. Se esse homem for mais um infortúnio em sua vida do que uma pessoa que estará colaborando dentro de um relacionamento, ela não verá necessidade de tê-lo ao seu lado, porque ela mesma é a guerreira da sua própria vida em busca das conquistas que ela quer. Porém, a grande maioria deposita o lado guerreiro num homem. Naturalmente, quando se trata da sexualidade humana, nós encontraremos infinitas manifestações. Estou dando o exemplo mais comum: uma mulher que não desenvolve Marte e busca o Marte fora de si. Mas nós podemos encontrar também um homem que não desenvolve Marte e que é orientado à homoafetividade e que busca o Marte fora de si, até que ele entenda que ele precisa, ele mesmo, desenvolver esse guerreiro. Ou então uma mulher que é orientada homoafetivamente pelo espírito a se relacionar com mulheres, ela precisa investigar também o lado masculino, o lado guerreiro dela mesma, para que ela tenha uma integração e uma compreensão do funcionamento do seu lado Yang. Caso contrário, ela pode vivenciar apenas o lado Yin. Então ela precisa investigar toda a sua visão diante dos homens em sua vida. E por aí vai. A ramificação da sexualidade humana é muito extensa. Mas o que precisa ser lembrado é que a maneira como a sexualidade se expressa, ela é escolhida pelo sagrado. O que nós podemos e devemos fazer é honrar e defender isso. E quem faz isso por nós é o nosso Marte. Para isso, nós precisaremos buscar o estudo de Marte no nosso próprio mapa. De forma geral, ele representa o guerreiro. Mas como ele se expressa em você? Qual o signo do qual Marte se encontra? Nós encontraremos ele em um dos 4 elementos, em um dos 12 signos. Ele poderá estar em contato também com outros deuses, o que também modifica a tonalidade desse guerreiro. Ele estará voltado para uma casa, ele estará voltado para uma área da vida, ele estará na casa de algum dos signos, o qual também representará a manifestação e a autoafirmação desse guerreiro na vida de cada pessoa. Marte tinha uma irmã, uma deusa, a deusa da sabedoria, chamada Atena. Enquanto Marte era voltada apenas para a luta cega, a defesa de si mesmo, sem muita estratégia, Atena era voltada para a sabedoria e para a estratégia de guerra. Então ela também lutava as guerras porque ela sabia que às vezes era necessário, porém ela desenvolvia também estratégia, ela desenvolvia também a sua mente. Então não adianta nada nós querermos desenvolver e defender a nossa vontade se a gente não desenvolve também o intelecto. Ele é nosso aliado. Caso contrário, a gente seguirá apenas de forma cega, querendo defender a nossa vontade a todo custo. E não é esse o nosso objetivo aqui. Estamos desenvolvendo humanidade. Marte e Atena juntos dentro de nós nos lembrarão da necessidade da inspiração. Inspirar a ação, agir, respirar os deuses.
Nós estamos conectados com os arquétipos, nós estamos conectados com os deuses. Se você fechar os olhos e imaginar o deus da guerra, tudo isso que a gente vem falando até aqui, como ele está na sua vida. Você consegue defender a sua vontade? Você consegue defender a sua sexualidade? Se sim, esse é um bom sinal. Se não, você precisa se conectar com ele para poder se sentir realizado. Quando nós falamos de Marte, quando nós falamos da nossa sexualidade, nós estamos falando dos chakras básicos. De forma simples e resumida, nós temos 7 chakras principais. O chakra básico, o chakra sexual, depois nós temos o plexo solar e vamos para cima. O chakra básico nos conecta com a Terra. Ele pode ser visto como o nosso lado puramente animal. O nosso lado extremamente conectado com a natureza, onde se nós não tivéssemos o raciocínio, nós agiríamos feito animais apenas. Logo em seguida, nós encontramos o chakra sexual. Esse chakra vai representar a manifestação da nossa vontade sem que a gente escolha. Ela simplesmente se manifesta, ela simplesmente acontece. O que nós precisamos fazer já ficou entendido até aqui. Nós precisamos defender e honrar essa vontade. Isso acontece e deve acontecer em primeiro lugar, caso contrário, nós viveremos sempre para agradar os outros. E o Deus da guerra não faz isso. Em seguida, nós encontraremos o plexo solar. Aqui nós encontramos a consciência individual. Aqui nós encontramos o que precisa ser defendido. Aqui nós encontramos o nosso rei. Aqui nós encontramos o nosso sol. Aqui nós encontramos a nossa identidade. Mas, para poder a gente defender a nossa identidade, a gente vem da sexualidade. A gente precisa defender inicialmente a manifestação da nossa sexualidade, da nossa vontade. Lembrando que sempre a nossa vontade nos levará à realização dos desejos, que nos levará, em última instância, em conexão com o sagrado. Todo desejo realizado é um desejo e uma comunhão com o sagrado. É um desejo e uma realização que você está fazendo a partir do seu corpo e da sua vontade, da manifestação de Deus. Com isso, nós precisamos lembrar de nunca competir com ninguém fora de nós, pelo menos. A única competição que deve acontecer é com a nossa própria evolução. Então, hoje você é melhor do que ontem, amanhã você se propõe a ser melhor do que hoje. Não faz sentido existir competição e comparação se todos nós somos únicos e se a natureza é abundante. E jamais em momento algum você deve impor a sua vontade sobre a vontade de outra pessoa. Isso é completamente anti-espiritual. Tudo isso precisaria ser analisado de mapa para mapa. Eu não conseguiria trazer uma explicação mais aprofundada sem analisar e sem trabalhar o mapa de cada pessoa. Às vezes, nem sempre, as conquistas serão o mais necessário na evolução de determinada pessoa. Às vezes, mais uma vez falando, ela pode ter que lidar mais com questões familiares, profissionais, traumas. Nem tudo é voltado para Marte, nem tudo é voltado para as conquistas. Existe uma passagem na Bíblia, de forma extremamente resumida, onde Jesus disse que não veio trazer a paz, que ele veio trazer a espada. De forma simbólica, nós podemos traduzir que ele não veio apenas trazer o amor ao próximo. Quando ele diz que veio trazer a espada, nós podemos interpretar que ele veio trazer a necessidade de honrarmos a nossa vontade. Nessa passagem ele fala que veio deixar os filhos contra os pais, por exemplo. Mais uma vez isso nos lembra que mesmo que nós tenhamos uma família, um relacionamento, marido, esposa, filhos, pai e mãe, a nossa vontade vem em primeiro lugar. Ninguém conseguirá honrar e viver a sua vida por você. Ninguém conseguirá manejar a sua espada por você. Jesus veio trazer a espada. Por fim, antes de finalizar mais essa pequena jornada, não apenas busque informações sobre astrologia. Viva a astrologia na sua vida. Busque dar vida aos deuses. Quando você entende o funcionamento de um deus, quando você entende que Marte funciona a partir da defesa da própria vontade, analise Marte de forma particular na sua vida. Em qual signo ele aparece? Em qual área da vida ele aparece? Então respire, feche os olhos e sinta como esse Deus está em você. Lembrando que ele é apenas um dos raios do grande sagrado. Apenas um dos raios do grande Deus, que é apenas um.
Mas, a fim da compreensão, nós sempre poderemos fazer essas traduções arquetípicas. Nós vamos tentando diluir o uno, nós vamos tentando diluir o todo. Dessa forma, nós vamos especificando e dando nomes a cada parte da nossa vida. Dito isso, em algum momento eu volto falando mais sobre os deuses. Agora é o momento da gente mudar um pouco a nossa direção.